Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a COP TI, Colaboração e Disseminação de Conhecimento para a TI da Pequena e Média Empresa no Brasil. Aqui, todas as quintas-feiras, às 14 horas, na hora que você volta daquele almoço, pega o seu cafezinho, senta aqui conosco, que a gente vai falar um pouco de segurança da informação, vamos falar um pouco aqui de alguns conceitos. Não é verdade? Hoje comigo os meus amigos Henrique e Eduardo Bittencourt, estreando aqui nas apresentações. Muito bem-vindo, Eduardo. Muito bem-vindo, Muito Henrique. obrigado. Então, vamos lá. Bom, como toda empresa que hoje quer sobreviver no mercado, ela precisa utilizar da sua TI. E nada melhor do que a gente pensar na TI e cuidar dela, usando parâmetros que são reconhecidos internacionalmente. Então, para que a gente possa falar um pouco disso, nós vamos aqui adotamos, né? Nós, enquanto MSPs, prestadores de serviços na área de tecnologia, a gente busca seguir alguns parâmetros internacionais para que a gente possa trazer maior segurança, né, privacidade e proteção de dados para as empresas. Então, o NIST, que é equivalente aí à nossa ABNT, ele desenvolveu um modelo para que possa ser utilizado na questão de governança da TI. E aí independe do tamanho, de ser pequena, média ou grande empresa. Na realidade, aqui, o primeiro objetivo nosso é falar assim: como é que eu posso gerenciar minha TI? Então, primeiro, eu preciso identificar todos os meus recursos. Identificar as máquinas, os roteadores, os switches, enfim, todos os recursos tecnológicos, identificar as pessoas que vão utilizar esses recursos, identificar os nossos fornecedores, ou seja, ter nas as mãos todos os recursos, todas as informações necessárias para administrar, para gerir melhor esse ambiente. Para quê? Para que a gente possa proteger. Então, eu identifico e protejo. Protejo do quê? Protejo contra acessos indevidos, protejo contra malware, protejo contra ransomware, contra ataque cibernético. Então, eu tenho que proteger de diversas formas, mantendo o meu parque atualizado, utilizando um antivírus pago, né? O antivírus gratuito ele não vai ter todas as facilidades ou as necessidades para atender, além do que usar o antivírus gratuito num ambiente empresarial não é legal, é irregular, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Uma vez que eu protegi, que eu identifiquei que eu protegi, está na hora de detectar. Invadidos todos somos, tentativas de invasão todos nós recebemos todos os dias. Na realidade, se a gente não olha para qual invasão ou qual invasor está tentando nos atacar, a gente nunca vai saber. Então eu tenho que, a todo tempo e a toda hora, estar apto a detectar quais são as minhas invasões, quais são os meus riscos, quais são as minhas vulnerabilidades, para assim eu corrigir essas vulnerabilidades, mitigando os meus riscos e deixando a minha rede cada vez mais segura. Mas não adianta nada eu identificar, proteger, detectar, se eu não capacitar a minha equipe, se eu não capacitar as pessoas para responder a um ataque cibernético, né? Ah, eu acho que eu estou sendo atacado. O que que eu faço? Tiro da tomada, puxo o cabo de rede, corto, desligo a chave geral da empresa. O que que eu devo fazer? Né? Então, eu preciso capacitar os meus profissionais para saber identificar um ataque cibernético, como responder a ele, não só tecnologicamente, mas também comunicando ao mercado, comunicando às pessoas que precisam ser comunicadas, que eventualmente a gente sofreu algum tipo de ataque, eventualmente algum vazamento de dados. E aí? O que que acontece com a empresa se ela não recuperar os seus dados, né? A gente vai à falência, vai quebrar a empresa, vai perder aquelas duas coisas que a gente demora tanto para conquistar, que é a confiança, né, e a credibilidade perante ao mercado. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso. E aí a empresa precisa de identificar quanto tempo eu consigo voltar a operar o meu ambiente. Quanto tempo o meu ambiente está lá pronto para ser recuperado e está apto. E aí eu tenho alguns pontos de controle, que é o syscontrol. Eu tenho 5 funções, 23 categorias. Desculpa, eu tenho 3 níveis são 3 os níveis de maturidade das empresas. Nos primeiros pontos de controle, são 56 para qualquer empresa, independente de pequeno, médio ou porte, mas muito da sua maturidade, qual tipo de informação que ela utiliza. Depois, o IG2, que são mais 74 controles, que vão aí desde backup, o recadastro de usuários,
né, para saber se estão acessando, registro de quem acessa o quê. Então, ou seja, eu tenho todo aí uma gama de controles a serem feitos. E por fim, uma empresa mais madura, que já tenha lá toda a sua infraestrutura tecnológica, que tenha uma equipe de TI interna e que mexa, por exemplo, com dados confidenciais ou sigilosos, ela precisa ter um nível de controle de segurança maior. O total do SysControl são 153 controles, divididos em 18 grupos. E aqui nós vamos falar de um dos grupos hoje que eu julgo mais importante, que eu sou mais neurótico, né? Que é backup e recuperação de dados. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Eduardo Bittencourt, que vai tocar hoje. Eduardo, seja bem-vindo, bom trabalho para você. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui apresentando aí do primeiro evento como apresentador, talvez, por falta de um melhor termo a ser utilizado. Então, espero aí cumprir com as expectativas aí dos demais colegas. Vamos lá, então. Grupo de controle 11, recuperação de dados, nosso famoso backup, tá? Concordo também muito com o que o Guiral comentou na introdução, um dos grupos aí mais importantes que nós temos aí dentro desse framework. Então, vamos lá. Notem ali recuperação de dados. Estabelece e mantenha práticas de recuperação de dados suficientes para restaurar ativos corporativos dentro do escopo para um estado pré-incidente confiável. Notem ali que nós estamos utilizando, dentro daquilo que o Guiral comentou ali na introdução, os grupos de implementação 4, né? Nós vamos utilizar 4 medidas, tá? Justamente em função daquilo que nós estamos abordando dentro aqui dos nossos eventos no COPTI, direcionados às PMEs, digamos assim, tá? Muito em função daquele nível de maturidade que foi abordado anteriormente, do IG1, 2 e 3. Então, nós temos ali, embora tenhamos 5 grupos, tá? 5 medidas, nós vamos abordar 4. No entanto, nós vamos sim mencionar a quinta, o 11.5, porque esse é um dos itens ali também bastante importantes dentro daquilo que nós acreditamos aqui no COPTI, tá? Então, vamos abordar rapidamente esse quinto, vamos adicionar ele. Tá? Então, nós temos aí as medidas de segurança do 11, né? 11.1 a 11.4, não está sendo citado aqui, mas no decorrer aqui da nossa apresentação nós vamos abordar, tá? Então, nós temos ali, para o conhecimento de vocês, a ideia agora, com os próximos slides, nós vamos abordar um pouquinho mais de detalhe, não tanto, tá? Cada um destas medidas. Primeira medida lá, então, 11.1, estabelecer e manter um processo de recuperação de dados. Aqui, algo que vai ser muito importante é a questão desse plano, tá? Um plano, uma estratégia de backup que eu venha a formalizar, constituir dentro da minha empresa, tá? Aqui, um fator relevante aqui que nós podemos considerar como uma referência, tá? É o controle 3, tá? De proteção de dados. Então, aqui, temos vídeos, tá? Dentro lá das nossas mídias, lá no YouTube, nós temos. Então, se vocês podem procurar, existem vídeos que são comentados sobre isso. Eu acredito que vem a somar muito dentro dessa primeira medida aqui, o controle 3 de proteção de dados, tá? Então, nós temos lá um plano, uma estratégia de backup, né? Levando muito em consideração aquilo que eu tenho como valor daquelas informações, daqueles dados que eu tenho, a sensibilidade deles, requisitos de retenção, tá? Que eu preciso analisar, preciso constituir e formalizar. A questão ali, 11.2, executar backups automatizados. O processo, ele não pode ficar sujeito à minha vontade. Eu não posso estar executando isso de uma forma manual, tá? Eu preciso automatizar ele. E eu preciso ter ou a minha vontade, né, ou a minha disponibilidade para fazer. Então, eu preciso automatizar todos esses processos. A medida 11.3, considerar os requisitos de segurança. Desculpe, proteger os dados de recuperação. Então, eu preciso considerar esses requisitos de segurança, criptografia, como se dará a utilização, a retenção desses backups. Então, são questões aí que eu preciso levar em consideração. E o 11.4, estabelecer e manter uma instância isolada. Henrique, tu viu ali que eu avancei, né, nos slides, tá? Por isso que eu estou comentando todos eles. Agora nós vamos falar do específico ali, tá? Se tu puder voltar. Desculpe, senhores, primeira vez, você sabe como é. 11, primeiro agora, Henrique, por favor. Eu estou acompanhando aqui, tá, pessoal? 11.1, vamos ali abordar ele
especificamente, tá? O valor dos dados, a sensibilidade, como eu havia comentado, tá? Segundo item ali, ó, o que salvar, como recuperar, quanto perdi, quanto tempo. São questões muito interessantes, tá? Precisamos levar em consideração também. O que salvar? Geralmente não é necessário que nós salvemos toda e qualquer informação, tá? Precisamos ter um determinado critério e uma seleção do que salvar. Então, geralmente, é o que nós consideramos ali. Questão de servidores, né? Onde os servidores geralmente detém grande parte do volume de informação que é necessário fazer o backup, tá? Então, geralmente, precisamos ter um critério para selecionar, nem todo dado é importante a ponto de entrar nessa política, nesse plano, nessa estratégia de backup. Nós temos aí como recuperar, tá? Processo, plano definido para essa recuperação, tá? Simular é necessário? Como eu vou ter noção de quanto tempo, como fazê-lo, tá? Então, é importante também tomar medidas de simulação, e isso nós vamos ver mais adiante num slide específico para isso. Quanto tempo perdi ou quanto perdi, tá? Quanto de informação foi perdida, tá? E aí nós vamos justamente ao encontro da janela de backup, como um efeito diário, semanal, mensal, tá? Quanto tempo a minha empresa pode ter ou pode ter uma perda, né? Pode suportar uma perda de alguma informação, tá? Então é preciso também considerar esse tipo de informação, de critério, né? Quanto tempo, tá? Quanto tempo eu posso recuperar a informação perdida e a empresa possa retomar suas atividades, tá? Então, também preciso ter uma noção. Aqui que vai entrar uma das medidas ali muito importantes, que é justamente algumas simulações do ambiente de teste que eu possa justamente conduzir testes, né? Para que eu saiba, tenha informações mais relevantes ou mais fiéis a esses critérios aqui, tá? Preciso identificar o que é crítico, principalmente, tá? Aquilo que é crítico e aquilo que precisa, de fato, estar e constituir aquele backup. Aqui entramos na questão de algumas métricas que são utilizadas para isso, tá? Nós vamos ter lá o RTO e o RPO, tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter? O RTO, tá? Um tempo objetivo de recuperação, tá? Então, é um tempo máximo que é necessário para que o sistema volte ao estado operacional após algum incidente, tá? Ou seja, tempo para colocar a estrutura de volta no ar. Vou ter também uma outra métrica utilizada, que é o RPO, tá? Um ponto objetivo de recuperação, tá? Então, é um limite de dado que uma empresa pode perder após um desastre, após um incidente, tá? Isso vai muito ao encontro daquela recorrência, tá? Diário, mensal, diário, semanal, mensal, tá? Considere um exemplo, considere o exemplo de um backup semanal. E aquele backup, por exemplo, ele é executado aos finais de semana, ao domingo. Se eu tiver uma perda de informação, por exemplo, numa sexta-feira, num sábado, até que ponto isso vai interferir na minha operação, tá? Então, eu preciso analisar fatores, né, como a criticidade, né, dessa informação, desses dados, e como fazê-los, como incorporar isso dentro da minha política, da minha estratégia de backups. Por favor, Henrique, próximo. Medida 11.2, tá? Então, nós temos ali executar backups automatizados. Eu preciso automatizar essas tarefas, como foi comentado ali num dos slides anteriores. Eu não posso deixar isso, a execução dessas tarefas de forma manual ou dentro da minha disponibilidade, dentro da minha vontade, tá? É preciso automatizar essas tarefas, tá? Como eu vou fazer isso? Através do uso de ferramentas. Existem ferramentas que vão nos auxiliar e muito durante esse processo, principalmente na restauração, tá? Então, existem sim maneiras de automatizar e maneiras de fazer controles muito mais completos, né? De gerir essa informação, saber o que está sendo feito, quando está feito, se está sendo feito de uma maneira adequada. Rotinas programadas com base na necessidade, isso que a gente vem comentando também, tá? Como eu vou definir essas rotinas? Com base em alguns critérios que nós mencionamos no slide anterior, dentro do valor, acessibilidade, das informações que eu tenho, tá? Então, é preciso levar em consideração a necessidade de cada empresa, tá? Para estabelecer as suas políticas de backup, as suas rotinas, tempo, né? Janelas, né? Que nós comentamos, as janelas de backup, horários, né? É preciso levar isso em consideração. E outro item, tá? O monitoramento. Precisamos ter ciência de que os backups estão sendo feitos de forma apropriada e nós não teremos nenhum problema quando dá necessidade de restauração de alguma informação, tá? Então,
referências muito importantes quando tratamos do item 11.2. Henrique, por favor, 11.3, proteger os dados de recuperação. Aqui nós abordamos novamente, tá? Algo que é rotina, digamos assim, dentro das nossas lives aqui, que são os pilares da segurança da informação, tá? Então, quando nós falamos aí da proteção dos dados, não há como não abordar esses critérios, tá? Esses pilares. Então, nós temos lá, primeiro, o pilar da confidencialidade, tá? Esses dados são sigilosos, tá? Apenas as pessoas que precisam acessar são as pessoas que de fato o farão, tá? Então, precisamos ter esse controle, tá? O local onde esses backups serão salvos, considerar questões de segurança ali também com relação à criptografia daquela informação, tá? Nós falamos aqui, é algo também comum aqui nas nossas conversas, né? A questão da segurança, da proteção dessas informações, é preciso considerar isso também, tá? Formas seguras de armazenamento dessas informações. Nós temos ali também o segundo pilar da integridade, tá? Dados, pegamos um exemplo aí hoje da questão do ransomware que foi mencionado, né? O que acontece em caso de dados corrompidos, de perda, tá? Temos um exemplo de alguma informação que esteja no servidor e um backup também sendo armazenado ali, tá? O que aconteceria com esses dados corrompidos, inclusive com um backup dessas informações, tá? Temos a questão da extorsão de dados hoje também, tá? Bastante relevante, cada vez mais, né? Fruto aí dos ataques de ransomware, né? Então, como lidar com esse tipo de informação é algo que é abordado aqui nesses pilares, tá? A disponibilidade, é preciso ter acesso às informações quando necessário, tá? E onde for necessário. Os dados precisam estar disponíveis, eles precisam ser resgatados quando for necessário. Então, na ocorrência de algum incidente, é preciso ter acesso a eles e eles precisam estar disponíveis para que sejam restaurados. A questão do backup é armazenamento, o backup é armazenado em local seguro, tá? Aonde estão sendo armazenados? Aí entra uma discussão bastante interessante com relação ao armazenamento em nuvem ou ao backup em nuvem, tá? Preciso considerar aqui, aciono a contribuição do meu colega Henrique, dessas nossas discussões. Se tu quiseres fazer um comentário, até faço questão que tu o faça nesse item específico aqui do armazenamento em nuvem, tá? Ou backup em nuvem, por favor. Não poderia deixar de não acioná-lo, tá? Para mim é uma honra estar aqui, justamente na frente do especialista aqui no assunto, tá? Gostaria de uma contribuição rápida tua, tá? Se for possível. Então, vamos lá. Luiz, boa tarde. Essa parte do armazenamento em nuvem é uma questão que está muito comum hoje, o pessoal entender que você tem um armazenamento em nuvem contratado, né, com as ferramentas tradicionais hoje. Daí você acha que você tem um backup e utilizar isso como uma ferramenta efetiva de backup. E, na verdade, não é. Né? O armazenamento em nuvem é só um repositório de dados. É um local onde você contrata ali mensalmente para você armazenar informações. Mas ele não é considerado um backup, ele é apenas um local onde você o armazena de maneira remota, né? Fora do seu ambiente. Então, ele não tem ali as questões de retenção, versionamento, ou até mesmo proteção ali, em caso você tenha você tem um agente, por exemplo, sincronizado no computador e você sofre um ataque de ransomware, né? E em outras questões, né? Então, a própria parte da segurança do acesso e tudo mais, né? Então, eu sempre digo, não confunda armazenamento em nuvem com backup em nuvem, né? Então, ele tem essa diferença aí que é muito interessante estar atento, né? Com certeza. Pode seguir, Bittencourt. Perfeito, Henrique. Muito obrigado pela tua contribuição. 11.4, por favor. Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação. Aqui nós consideramos, tá? Ou consideramos qual a melhor abordagem, tá? Ao criar uma estratégia de backup, um plano, tá? Ou até mesmo para reavaliar, revalidar esse plano de backup, tá? Então, nós temos aqui como uma referência, uma orientação, tá? A regra de backup 321, tá? Rapidamente, a estratégia. O primeiro passo, né? Muitas vezes a empresa se depara, né, com alguns questionamentos. Como começar? Né? Como avaliar os planos que eu tenho implementados hoje na empresa? Então, uma referência aqui, uma orientação. Basicamente, tá? O que nós deveríamos, o que diz a regra? Três cópias de dados, além, né,
a versão original, mais 2 cópias, né, daquela versão, tá? 2 mídias diferentes. Então, usar 2 tipos de mídias diferentes para esse armazenamento, tá? Justamente para reduzir o impacto que possa aí ser atribuído a algum tipo de mídia de armazenamento específica, tá? Então, eu poderia ter lá, por exemplo, uma cópia no servidor, é claro, mas eu teria uma outra mídia, um drive, um backup externo, um armazenamento em nuvem para fazê-lo, tá? E uma cópia fora do local, tá? Por que é importante nós termos isso também, tá? Justamente para evitar alguma perda devido a uma falha, algum problema físico, muitas vezes, que pode ocorrer, tá? Então, eu posso ter lá um problema com um servidor, onde está rodando a minha aplicação, por exemplo. Posso ter algum problema físico na própria instalação, tá? Temos aqui alguma possibilidade até de furto, tá? Porque se eu tenho lá um backup e eu não tenho critérios de segurança para aquele armazenamento, talvez eu tenha um backup em um drive externo, e o drive externo também não é corretamente armazenado. Pode haver até um furto, por exemplo, ou tá? Algo nesse sentido, alguma perda também daquela informação, tá? É possível também considerar questões de até um sinistro que venha a ocorrer, como nós temos exemplos aí, acontecendo até um sinistro que venha a acontecer na própria empresa, tá? Danificando parte da sua estrutura e acarretando na perda de informação. Henrique, por favor, 11.5. Aqui é uma das medidas que são mencionadas, embora nós não tenhamos não tenhamos feito a sua inclusão lá no slide, no primeiro slide, tá? Nós acreditamos que esse é um dos fatores também muito importantes e vale a pena considerar ele também, tá? Que é a questão do 11.5, testar os dados de recuperação. Por que ele é tão importante? Porque avaliar os dados. Eu preciso ter certeza de que aquelas informações que foram armazenadas, considerando os critérios que nós estamos vendo até então, né, nos slides anteriores, eu preciso ter a segurança de que, quando for necessário, eu terei a possibilidade ou a disponibilidade daqueles arquivos, daquele backup e da sua restauração é garantida. Então, eu preciso avaliar a forma como eu estou fazendo esse backup e, principalmente, tá? Simular determinados, ou fazer uso de ambientes de teste para simular a restauração desses backups e verificar se estão de acordo, tá? Se eu tenho acesso àquelas informações. Então, esse é um das medidas aí também que nós consideramos muito importantes e é necessário que nós também tenhamos aí atenção a essa medida 11.5, tá? Principalmente para nos retornar, né, os dar uma segurança de que aquela informação, de fato, quando da sua necessidade, estará disponível e será possível fazer essa restauração, tá? Então, não é possível que nós esperar até que algo aconteça para que, de fato, eu faça o processo e eu me depare com uma situação de indisponibilidade ou não possibilidade de alguma restauração de arquivos, tá? Então, por isso, consideramos também bastante interessante e estamos abordando aqui na nossa apresentação. Ferramentas e recursos, tá? Então, novamente, como nós abordamos até então, automatizar tarefas, tá? Algumas dicas aí que nós precisamos levar em consideração. Automatização de tarefas. Eu preciso fazer uso de ferramentas, tá? Que venham a me auxiliar nesse processo e nessa automação dentro daquela minha estratégia de backups e automatizar todos os processos. Não confiar, por exemplo, na minha disponibilidade que eu faça isso manualmente ou através de scripts, tá? Eu preciso ter uma ferramenta mais robusta que venha a me auxiliar nessas tarefas. Um exemplo sendo a questão de restauração, né? Tende a facilitar e nos auxiliar muito, tá? A questão do monitorar ou do monitoramento, tá? Eu preciso acompanhar todas as tarefas, né? Não, de nada adianta que eu tenha lá uma ferramenta e eu automatize se eu não tenho um acompanhamento, o monitoramento daquilo que de fato está sendo feito ou como está sendo conduzido, tá? Então eu preciso ter segurança daquilo que está sendo feito de acordo com ou conforme o esperado. A questão de restaurar e verificar, tá? Aquilo que nós abordamos ali na questão dos ambientes de teste, por exemplo, tá? Então eu preciso de tempos em tempos lá estabelecer um critério, pegar um backup, restaurar, né? Restaurar ele do ambiente e verificar a possibilidade de recuperação de algum arquivo específico, né?
que é um dos pontos importantes aí que nós temos quando o backup, né, se ele é granular, se eu consigo lá pegar um arquivo em particular, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que nós batemos muito também aqui nas nossas lives, nos nossos encontros, é a questão do treinamento e conscientização, tá? De nada adianta nós termos também lá alguma tarefa, algum software, alguma ferramenta que é utilizada, se eu não tenho, por exemplo, ainda mais considerando, né, o IG1, né, direcionado a uma pequena, né, uma PME, por exemplo. Então, de nada adianta eu ter lá um técnico que não saiba utilizar, não saiba utilizar essa ferramenta, não saiba utilizar os recursos na sua plenitude, tá? Então, é preciso ter um treinamento. É claro que não apenas dos técnicos que vão estar manipulando e definindo essas políticas, mas também do usuário, né? Porque nós também precisamos considerar não apenas o fato de, por exemplo, algum ransomware, alguma coisa nesse sentido, mas também algum crash de sistema, alguma falha de aplicação, alguma deleção que tenha ocorrido por uma falha do usuário, tá? São questões aí que acontecem no nosso dia a dia e nós também precisamos estar cientes e preparados para esse tipo de situação. Então, o treinamento e conscientização é algo que permeia aí a todos os controles e todos os eventos aqui que nós conduzimos pelo COPTI, tá? É uma coisa que nós batemos muito forte, tá? Gigabit 1, Gigabit 2 Desculpe? Não? Não. Eu pensei que um comentário. Tá, pessoal? E aí agora o que nós temos, tá? Rapidamente apresentamos os pontos, tá? Seguindo o nosso tempo, tá? Último slide. Muito bom, Henrique. Muito obrigado. Último slide. A principal dica, faça o backup, tá? Então, isso é algo também que, dentro daquilo que nós imaginamos, dentro de todas aquelas medidas, né? E medidas de segurança que podem ser tomadas, dentro daqueles todos os controles que nós estamos discutindo, conversando até então, nós estamos no 11 agora, muito importante, tá? É o faça backup, tá? Então, isso é uma lição que fica para todas as empresas, constituam, né, os seus planos, as suas estratégias de backup, levem em consideração os pontos que foram elencados aqui, que são mencionados, e façam o backup. Perfeito, Eduardo. Próximo. E agora, tá, senhores, por favor, um espaço aberto, tá, para que nós possamos aí interagir, alguma colocação, algo que percebam, né, reforçar algum dos pontos que foram abordados aí. Então, estamos aqui à disposição, o espaço, o momento é nosso agora. Perfeito, perfeito, Eduardo. Muito bem, muito bem. Parabéns, meu amigo. Brilhante Muito obrigado. apresentação. Muito boa mesmo. E agora vamos lá aos nossos queridos companheiros e convidados aqui, que nos agregam, que estão aqui. Casa cheia hoje, hein? Nossa Senhora, hein? Eu quero ver aqui quem que não vai falar hoje, né? É diferente, não é quem vai falar, é quem não vai falar hoje. Quem Temos começa? Quem atrasado abre a sala? Vai lá, Rodrigão, manda bala. Tem uns atrasados aí que chega tarde e quer sentar na janela ainda. Opa, sempre. Boa tarde, pessoal, tudo certo? Gostei da pegada da questão de ser automático, né? Eu sempre brinco, oriento os nossos clientes que a primeira coisa para um backup não dar certo é depender de intervenção humana, né? Anos atrás, eu lembrei de um caso aí que a gente teve na época que se fazia em DVD e CD-RW ainda, tá? E aí tinha um cliente que nós colocamos uma tarefa automatizada para ao meio-dia fazer o DVD, né? Ele só precisava tirar e colocar o disco ao meio-dia, né? Aí, ficar fazendo esse negócio aí, deixou o disco dentro da máquina. Aí um dia fizeram uma visita na máquina e levaram a máquina com o disco juntos, né? Com os discos juntos. Então, depender de intervenção humana é o primeiro passo para realmente não funcionar o backup. Tem ferramenta automática que comentaste ali, né? E os testes automatizados, os testes, né? Testes de backup, hoje existem várias ferramentas aí que já testam automaticamente também, né? Já te dão, inclusive, uma validação aí para auditoria e tudo, né? De que o backup deu certo também, né? Não sei se vocês têm algum período, todos seguem a linha de recomendação, de testes trimestrais, testes mensais. A gente tem empresa que testa a cada 15 dias, né? Então, tem uma ideia de vocês, né? O que seguem nessa linha aí? Vamos lá, eu acho que eu tenho alguns traumas de backup. Um deles foi uma situação muito parecida com essa que você comentou, é que não levaram uma máquina, levaram todas as máquinas do servidor, inclusive.
né? Então foi assim, como é que e a sorte que era uma filial de uma das empresas que a gente administrava, então a gente conseguiu recuperar o ambiente, conseguiu fazer um monte de coisas. Mas assim, o que estava na máquina local é que o usuário não faz essas coisas, né? Ele não coloca arquivo na máquina local, né? Não grava na pasta documentos, grava em outra pasta. Não acontece essas coisas, né? E depois ele reclama. Eu vou falar da coisa mais simples que acontece, né? Reclama quando dá pau no disco. Não precisa nem fazer assim, é a primeira perguntinha básica que você faz, né? Você tem backup? Aí o cara olha para você com aquela cara, o veja bem já foi, né? Já foi pro Beleléu, já foi tudo, já entregou tudo ali. Então, assim, o pessoal aqui na empresa sabe que quem é o neurótico do backup? Tem nome, né? Nome e sobrenome. João Carlos Nogueira Guirao é o neurótico do backup. Eu falo assim, não entra uma máquina em laboratório sem antes fazer backup. Ah, mas o usuário falou que não precisa, mas eu estou falando que precisa, ponto. Né? Não é aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas nesse caso aqui faz backup quem pode e quem tem juízo também, né? Porque se afinal de contas, hoje é a nossa vida que está em jogo, né? Então, eu acredito hoje que de todos os itens que a gente toma conta aqui, né, dentro do Syscontrol, o backup é o imprescindível. É aquele que a gente não pode abrir mão nunca, né, de fazer alguma coisa, de proteger os seus dados, de manter a integridade dos dados. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu nunca vi usuário derramar café em máquina, nem água. Não acontece essas coisas. Acontece essas coisas lá na China. Na China deve acontecer. Aqui no Brasil não acontece, né? E aí o usuário, a gente fica aí tentando consertar as coisas, enxugar, botar dentro do arroz, fazer aqueles milagres que a gente sabe que às vezes dá certo, às vezes não, né? O que eu sempre digo para os clientes é, tipo, o primeiro ponto que a gente pega em alguma empresa ou visita nova é backup, né? Porque se tudo der errado, é quem vai te salvar, é quem vai manter, quem vai permitir que o negócio volte a operar, né? Se o antivírus falhar, se o firewall falhar, se o usuário fizer alguma coisa que não deve, né? E muitas vezes a gente pega bem isso aí, o Geraldo falou da vida, né? O cliente chega a primeira vez, a vida da minha empresa está aqui dentro, né? Eu não posso perder os dados, tá? Mas você tem backup? Não. Eu disse, então, pô, tua vida toda tá só aí dentro. Vamos dizer que a máquina tá ligando, né? Eu acho Aí que que... todo mundo aqui já passou por algum trauma. Eu acho Sim, que sim, se eu for passar nos meus primeiros, sei lá, eu perdi. Aquela coisa que chegava no 20º disquete, ele dava pau, né? Aquela coisa assim. Aí uma vez eu recuperei tive que recuperar um backup de um programa que eu estava escrevendo. Ele veio invertido, ele recuperou, mas ele veio de ordem invertida. Então a primeira linha estava na última, a última estava na primeira. Aí, pô, tudo bem, né? O código tá lá, né? Mas o trabalho que deu para para inverter todo esse negócio, fazer o negócio funcionar, foi absurdo. Quer dizer, a gente aprende de que forma? Tomando na cabeça. Mas hoje a gente não pode mais se dar o luxo de fazer isso porque os nossos negócios dependem disso. Gabriel, vamos lá, Fabiano, Enio. Não tinha IA na época para ajudar a Não, corrigir. que IA, o quê? Tinha um ai, 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 ai. Aqui o Mário, pessoal ia vamos dizer, lá. ya, 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 ya. Ai, ai, ai. Márcio, vamos lá, abram os microfones. Astor, meu querido amigo, bom tê-lo por aqui. Eu que agradeço. E Não, aí, muito uma coisa que trauma eu de backup, gostei. amigo? Cara, eu não vou nem comentar porque nós somos. A gente quase que começou junto, pelo jeito, né? Toda a nossa conversa. Então, tem uma garotada aí que não tem noção do que era. Sabe, coincidentemente, hoje eu estava vendo, para fazer minha apresentação semana que vem, eu vou estar comentando sobre a diferença entre SSD e HD. E aí o cara falou, né, por que o HD tem o nome de Winchester, né? Eu praticamente não sabia até hoje, tá? Eu preciso saber hoje. Que era por causa do modelo, aquele modelo IBM 350, que era um disco de 30 de dois lados. Por isso o 3030, que era o código da Winchester na época. Né? Eu falava Winchester, não sabia. Mas o que eu gostei que o Henrique comentou aqui, eu achei muito pertinente e muito válido, né? Armazenamento em nuvem não é backup em nuvem. Não é backup em nuvem, não é, Né? não é, não E é. explica isso para o usuário. Mas não está lá. Então, aquilo lá é os teus dados, não é o backup. Não, eu O falo backup é sempre uma assim, outra coisa. eu brinco com o pessoal assim, olha, a nuvem é 95% segura, né? Mas vai que aqueles 5%
é o dia que não é o teu dia de sorte. E ele vai te ferrar, né? Em TI, cara, desde aquela época, a gente sempre falava, cara, se existe uma possibilidade de dar errado, Não, com certeza vai dar. mas o Murphy sempre foi nosso companheiro, ele sempre andou ao nosso lado. Cara, ele só de vez em quando ele ataca mais pesado, né? Não, assim, é impressionante porque me chama muita atenção. Eu fiquei 20 anos afastado da área. Eu voltei e o usuário continua exatamente Sim, igual. não, ele evoluiu, ele saiu do como é que é? Ele saiu da BIOS e foi para USB, né? Eu só não vou falar aqui que vai ficar gravado, senão depois eu apanho. Mas ele evoluiu, cara, evoluiu pra caramba. É impressionante como assim, eu acho incrível que a gente se preocupa tanto com a base de dados, porque mais ainda hoje, né? Porque na nossa época você tem um backup de 40 gigas, 50 gigas já era uma coisa absurda. O próprio Rodrigo falou aqui, você está gravando em CDRW. Não começa a falar de Bernoulli, Zip Drive, essas coisas que entrega, cara. Entrega essas coisas meio jurássicas. A gente se compromete, cara. Eu dou aula de Windows básico lá onde você foi hoje, lá na Digicad, lá no Fernando. Uhum. E semana passada, sabe o que eu levei para eles? Eu tenho aqui em casa guardado um disquete de 3,5. Os 5 quartos, infelizmente, eu não tenho mais nenhum, tá? Foram-se todos. Mas eu tenho guardado de 3,5. Eu levei um disquete de 3,5. Eu levei um disquete de zip drive de 100 megas, incríveis, absurdos, inimagináveis, 100 megabytes, é um negócio de outro mundo. E aí eu fui levando, até que eu cheguei no final, eu mostrei para ele um mini micro SD, com apenas 512. Não. Eu sou mais humilde, cara. Só 512 GB. Então, mas eu tinha um de 1 tera e aí o meu último celular que eu comprei não tem mais essa, né? Ele fala assim, cara, você quer guardar alguma coisa, guarda na nuvem. Não tem mais essa de micro SD. Agora é assim, acabou, filho. Os últimos Samsung que eu comprei, eu tô com S22, acabou, não tem mais. Porque o Samsung que eu tenho, ele aceita até 1 tera. Não, mas aí esses mais... eu achei que era muita arrogância, eu coloquei só de 512. Não, e o pior é que eu fui fazer backup desse negócio um dia e foi embora junto com a máquina porque eu devolvi para a Dell. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. É um assunto que assim, eu acho que vai e volta. A gente que está em TI sabe disso, mas o usuário ele só sabe no dia que dá problema. Enquanto não dá problema, é o que o Rodrigo falou, você mostra para o cara, você explica para o cara, você faz tudo para a pessoa entender. E ela diz, tá, tudo bem, você vira as costas e ela não faz nada daquilo que você faz. Hoje a gente mandou um cliente, a gente se desligou de um cliente, né? Por quê? Ele foi atacado na segunda-feira, né? E a máquina dele foi atacada e disparou 16 mil mensagens via 365, né? Via o Outlook. E a Microsoft botou ele na geladeira, cara. 3 dias sem conversa, né? A gente não conseguiu ainda liberar o domínio do cara. E aí, obviamente, a culpa é nossa, né? Eu falei, sim, a culpa é nossa. Aí eu falei assim, então, vamos lá. A gente pediu para você colocar duplo fator de autenticidade. Você colocou? Não. A gente pediu para colocar um antivírus decente. Você colocou? Não. Então, de quem é a culpa, meu amigo? Minha? Não, não é minha. Então, obrigado. Se você não escuta o que eu falo para você, que é o mínimo de segurança, né? Tem como eu te ajudar. Não tem como a gente fazer pelos outros, né? Complicado. Meu amigo Gabriel, abre esse microfone. Fabiano, Enio. O Enio tá aqui desde o começo escutando a gente falar abobrinha. Ô, Enio, abre esse microfone, O vai. Enio já estava falando do Zip Drive ali. Não, eu vi. A gente começar assim, ô Astor, depois me fala comigo, eu te entrego uma RD1000, que é assim, a gente foi evoluindo, né? A gente veio do 5,25, 3,5, passou pelo CD, foi pro Zip Drive, Bernoulli. Bernoulli eu tenho histórias assim que depois, um dia a gente conta. Meu, foi a primeira mídia removível que tinha, acho que 30 megas, cara. Eu acho que era isso, se não me engano. E
tinha isso, depois aí a gente começou já com os HDs externos, né? Arranjaram as famosas cases, né? Quem nunca teve a case, né? Depois evoluímos para as cases com SSD, olha só que coisa moderna. Isso aí eu culpo o Greg por isso. Aí uma das viagens que a gente fez em congresso, que foi em 2017, quando a gente foi para a Dell, ele me levou para uma loja lá em Vegas, que era assim, era o paraíso dos nerds, né? Esse paraíso, HD de gaveta, meu Deus do céu, quem Hot não, swap. não, que hot swap nada, você tinha que desligar aquela era hot swap, você tá Uma sendo chavinha na otimista. frente que você tinha que Tinha a chavinha na abrir a frente. chave, Servia pra aquela. Quem que nunca perdeu aquela porra daquela chave, né? Aí pegava do lado e abria do mesmo jeito, cara. Não servia pra nada. Nossa senhora, vocês também são velhos, hein? Puta vida. mas você esqueceu de um detalhe só, tá? Você começou no disco com 4, mas meu primeiro disco que eu peguei na minha mão foi um disco de 8. Quem disse isso pra você? Eu vi disqueteira IBM, cara. Eu só não vivi em cartão perfurado. O resto, colega. Não, sinto muito. O meu primeiro programa que eu fiz em COBOL, DOS, VSE, ele foi gravado em cartões, tá? Não, meu não. Eu pulei essa Isso fase, aí graças em a Deus. 1980. Tinha um comercial na rádio que falava assim: Databyte, seu futuro está programado. Dom José de Barros 99. Fiz o curso lá para ver o Cisco. O único Cisco que eu vi foi no olho, cara. Que o computador Cisco a gente nunca chegou nem perto dele. Nossa, Vamos voltar pro backup aqui. Luiz, abre aí, Luiz, vai. Sai do hack, Luiz. Eu encho o saco. O Luiz vai me matar. Qualquer dia desse ele vai falar assim: eu vou te trancar dentro do hack só de raiva. Cara, não, backup. Tipo assim, eu vou fazer eco às palavras do Eduardo, né, cara? Mas, tipo, essa semana eu estava reunido com um cliente que a gente estava avaliando justamente a parte do RTO e do RPO, cara. Porque o que acontece? Tem rotina de backup? Tem. Só que nunca foi levado em consideração o tempo para retornar, né? Então, tipo, aí bateu aquela, tipo assim, ele numa reunião nossa rápida, tipo, ó, funcionando os backups, tudo em dia, tudo certinho. E aí um dos caras levantou, tá, mas e quanto tempo a gente leva para se caso acontecer uma porcaria aí? Aí eu falei, olha, se levar, depende do nível da porcaria que acontecer, né? Aí a gente traçou lá, detalhou tudo, desenhou um organograma lá bonitinho, mostrando, ó, o tempo mais curto, dependendo da intensidade do problema, é esse. O mais longo é esse aqui. Ah, só deu falha no servidor principal, ó, a gente consegue restaurar dessa maneira. Ah, pegou fogo na estrutura, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, aí a gente vai ter que demorar um pouquinho mais. Mas assim, cara, eu acho que é importante. Às vezes o cliente acha que o assunto é muito técnico, não quer conversar sobre, ele acaba largando muito, às vezes, essa responsabilidade na mão do próprio técnico. Mas eu acho que é muito importante trazer o cliente para a realidade, da importância disso, porque às vezes ele não tem noção que está a vida dele realmente ali dentro, entendeu? Ele pode falar assim, eu tenho a minha vida aqui. E aí, quando pergunta se tem backup, ele fala, não. Eu falo, poxa, mas a tua vida não vale quase nada? Como assim? É complicado, cara. No dia a dia a gente pega muito isso, muito. Às vezes eu sou paquiderme, né? Paquiderme em que sentido? Eu falo assim, sabe como é que você faz o usuário sentir o drama de não ter acesso aos dados? Ele está trabalhando, aí eu vou lá que nem um paquiderme e fecho o notebook dele. Tá, continua trabalhando agora. O cara olha para mim, mas você tirou meu notebook. Eu falei, então, o dia que falhar os teus dados e você não puder acessar, essa vai ser a tua sensação. Aí o cara fala assim, nossa, que brutalidade. Não, não é brutalidade, cara. Eu preciso mostrar para você a tua realidade. Então as pessoas, às vezes, elas só conseguem enxergar as coisas quando elas sentem. Então eu vou lá e fecho o notebook da pessoa. É só quando assim, dói. Exato. E assim, imagina você nessa situação agora, eu virar para você e falar assim, sabe quando você vai voltar a ter teus dados? Daqui uma semana. Mas, Guirão, eu vou quebrar, então. Quando acontecer, vai ser pior, né? A vida é assim. Uma vez, eu participei de um projeto, né, em Manaus, o pessoal falou assim, o ambiente estava muito deteriorado e o pessoal não sabia o que tinha, o que fazia, para onde ia, né? Que resumo, né? Estava desse jeito. E aí eu fui chamado para fazer um trabalho de auditoria.
E nesse trabalho, uma das missões nossas era recuperar o ambiente. Eu fui para um hotel, a gente fechou uma sala, comprei servidor, comprei memória, fui para o hotel, falei assim, legal, deu pau, vamos recuperar o ambiente. 10 dias para recuperar o ambiente. 10 dias. Você tinha documentação? Não, não tinha. Você sabia como recuperar o banco Oracle? Não, não tinha, porque o banco Oracle não tinha backup. Ele só tinha dump. Ele não tinha backup de dump. A velocidade para copiar as coisas não era velocidade, era prazo de entrega, não era tempo de resposta. Foram uma semana para recuperar o ambiente dos caras. Aí trouxemos a diretoria e falou assim, ó, essa é a realidade, nós estamos aqui enfiados há uma semana e mesmo assim a gente sabe que não voltou tudo. E aí, o que a gente vai fazer? Então, às vezes, a gente tem que mostrar algumas situações desse tipo, na dor mesmo das pessoas, para que elas possam ter, começar a ter sentido o que a gente está falando. Né? Às vezes, aquela coisa, o discurso pode ser muito bonito, mas a hora que a gente começa a mostrar a realidade para as pessoas, elas começam a ter noção daquilo que a gente está falando. Uma Né? coisa que eu achei importante sobre o backup, Guilherme, que você está comentando aí, vem agora na cabeça, é o seguinte: antigamente, backup parece que era uma coisa só de grande empresa. Hoje em dia, backup é de qualquer microempresário, porque você não pode viver hoje sem dados. As pessoas não entendem isso. Esse exemplo que você deu de fechar o notebook na frente do cara, infelizmente, é o mais radical, mas só assim para a pessoa poder entender, né? Tira o celular da mão dela, e aí o que você faz? Quando eu Não, quero dar o chute na canela, eu falo assim: sabe as fotos do teu casamento e do nascimento do teu filho que estão guardadas naquela máquina? Imagina o BO se você perder aquilo. Você pode perder o casamento e o teu filho não vai querer olhar para tua cara nunca mais na vida, né? Porque a história dele tá lá. A história digital das pessoas. Hoje a história de vida nossa é digital. Então, quando a gente fala de backup, não é uma questão só de empresa, é uma questão é uma questão de pessoa física. Ah, eu recebi todos os meus recibos de médico, eu tenho que fazer imposto de renda. Cara, se for isso pro saco, acabou. Como é que você vai recuperar tudo isso? Como é que você vai? É uma questão de comportamento de pessoas. Se eu dou importância para os meus dados, eu vou pensar em como me proteger. De novo, nuvem não é backup. Né? O OneDrive gratuito não é backup, né? O OneDrive aquele do Outlook não é backup, não é aquilo lá. Você reza para a Microsoft recuperar. Pô, o Google você não precisa nem rezar, porque você pode ligar para eles e eles não vão te atender. A Microsoft ainda te atende para falar não, não dá alguma coisa. O Google senta e chora. Então, se você tem hoje arquivos no OneDrive gratuito, no arquivo em Outlook, esquece, gente. Aquilo lá você tá apostando na confiabilidade da nuvem, ponto. E é isso que as pessoas precisam entender. O que a original é uma coisa, cópia, backup é outra, pelo menos duas. Tem um ponto que nem que a gente fez pelo Captei uma outra apresentação. A gente olhou os contratos lá que tem, das mais utilizadas aí, né? Aí eu convido vocês a pesquisarem, ver aquele contrato que você dá um aceite lá quando você... Aquele que se aceita, né? Aquele que você lê, né? Quando você está pegando É uma ler. solução dessas. Li. Cara, tá escrito lá, em palavras diferentes, mas todas elas dizem a mesma coisa. Eles não se responsabilizam pelos dados. E isso é responsabilidade Boa. do usuário. E um deles tá bem mais descarado, assim, ó. Recomenda-se que os usuários façam backup dos dados armazenados em nuvem. Então, tipo, eles estão dando lugar. Agora, você que tem que cuidar do que você colocou ali dentro. Tem uma outra analogia que é bem legal, assim, para explicar para o usuário também. O termo que é utilizado é aquela questão da responsabilidade compartilhada, né? Então, tipo, Microsoft, Google, outros, eles te dão a estrutura para você poder utilizar. Mas o responsável por usar isso é você. E o comparativo que faz é que nem um carro. Você comprou um carro novo de uma montadora, 0 quilômetro. A montadora garante que o carro está em perfeitas condições de funcionamento e o freio dele funciona. Só que se você não pecha aí, não freia e pecha num poste aí, num muro, a culpa não é da montadora. Ela disse que estava ok, mas se você que não soube usar. Então é mais ou menos da mesma forma aí, né? Então não usando um Senhores, linguajar técnico, mas explicando também de outra forma. 14 horas e 50 minutos, o papo tá maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui mais uma hora, mas o dever nos chama, né? E a semana que vem eu preciso fazer uma pergunta aí pro senhor Rodrigo da Garratec. O senhor Rodrigo, entre Porto Alegre e Feliz, como é que é o sinal de internet?
Funciona? Funciona. Funciona? Porque o próximo Cop TI, a próxima live vai ser ao vivo, a cores em andamento, né? Vai ser on the road. On the road. Vai ser o Cop TI on the road, né? Senhor Luiz, você vai estar com a gente, senhor Luiz? Nadel, senhor Bittencourt, você vai estar conosco, Nadel, senhor Bittencourt? Por favor, então, quem estará conosco na DEL na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, por favor, passem lá depois para nós o seu nome e o seu RG, o documento, para que a gente possa já relacionar e encaminhar para a DEL. Estão todos lá ansiosos. Preparem as luvas de boxe, quer dizer, vão com calma, vão tranquilos, né? A gente vai fazer uma visita e um tour, vai conhecer aqueles caras que a gente xinga todo dia, quer dizer, que a gente elogia todo dia, que atende a gente. Então, vai ser uma coisa bem gostosa. Eu já fiz essa visita antes com o Greg e com o Rony, então é um prazer sempre a gente conhecer as pessoas de perto. Eu falei, a reação é muito engraçada. É, é muito engraçado, porque muitas vezes a gente tem liberdade com as pessoas pelo telefone, né? Que a gente fala com esse pessoal o tempo todo, e quando a gente chega lá, eu vivi isso daí com a minha representante uma vez, ela não abria a boca, ela não falava nada comigo. Eu falei assim, gente, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu assusto tanto assim, né? O nerd saiu da jaula, né? Mas vai ser muito bom, vai ser muito bom. Todo encontro nosso é muito prazeroso. Terça-feira, dia 26 ou 27, agora me pegou, hein? Quem me corrige, quem me... Não, dia 26. É 26 é terça-feira? Terça, eu acho. Visita na DEL dia 20. Não, eu sei. É que eu vou fazer o outro convite que vocês me deram cano esse mês. Tinha 5 pessoas ligadas, sentadas. Tinha eu, os advogados e mais 2, né? 26 é quarta. 26 é quarta. Então, na terça-feira, dia 25, faremos o nosso famoso TI Cerveja, Pizza e Bobagem. O tema, eu ainda estou aguardando o povo eleger um tema ou votar, mas a minha sugestão... lá aquele dia, só estava online, né? Mas estava lá, eu estava presente. Você estava, mas tem uns outros aqui que ficam dentro do hack, os outros vão dar aula, sei lá, cada um, né? Me deixaram lá só comendo pizza sozinho, sacanagem essa. Guilherme, você podia comprar uma pizza e mandar para nós aqui também. Tudo bem, a próxima vez eu mando um iFood para vocês. Tinha a ideia a gente falar do tema do momento, Chat GPT. Herói ou vilão? E aí? Herói ou vilão, exatamente. É essa daí, Chat GPT, herói ou vilão, né? Então, eu vou achar uns loucos aí para falar um pouco desse assunto. E aí a gente vai debater um pouco sobre esse tema. E aí estão todos convidados. Vocês estão aí de longe na pizza, né? Então, mas compra pizza e manda bala. Vê se eu mando o iFood entregar para o Henrique. Você vai estar onde, Henrique? Você vai estar em Santa Maria? Você vai estar em Candelária? Vou estar em Cachoeira do Sul, talvez. Então tá bom aqui. Então tá bom. Esse cidadão ele fica agora nessa rota. É complicado, né? Exato. Onde ele estará? Onde está? Não é onde está o Oli, né? Onde está o Henrique, né? Onde está o Henrique? E às vezes eu não estou nem no Brasil, né? Já aconteceu. Já aconteceu também. Henrique, faça as nossas despedidas hoje do nosso encerramento. Eu já falei demais. Eu vou chamar o Bittencourt para fazer o encerramento aí. O Bittencourt para falar um pouco mais lá, pra gente aí. Mas passando o Cop TI, então, só convidando o pessoal para seguir nossas redes sociais aí, pessoal. Nosso canal do YouTube, onde a gente sobe depois as gravações aí das nossas lives. Por favor, ficam à vontade aí. E Bittencourt, pode ficar com a palavra. E não se esqueçam, inscrições para a Cop TI abertas. Aceitamos novos membros, né? Mário, Fabiano, Enio, Márcio, Rogério, que está lá quietinho também. Estamos aí já aceitando os novos membros da Cop TI. Precisamos de cabeças pensantes e pessoas que nos ajudem a disseminar todo esse conteúdo aí pelo Brasil afora. É sua, meu amigo Bittencourt. Faça as honras da casa. Perfeito. Agradecemos muito a participação de todos, tá? Um bate-papo muito produtivo, bastante participação, engajamento de todos, tá? Agradecemos, estamos à disposição e nos vemos no próximo evento. Muito obrigado a todos. E aí, as empresas que compõem aí o nosso Cop TI e todas as informações, vídeos,
materiais, fotos, imagens, todas vocês podem encontrar aí nas nossas mídias, nas nossas diversas mídias. Perfeito. Ok, senhores, Perfeito, uma pessoal. boa semana para vocês e até semana que vem. Né? Alguém vai Boa. ter que segurar a peteca para a gente entrar e não deixar cair, hein? Vamos ver quem segura a peteca. Ô, Henrique, você segura a peteca, então, Deixa online, comigo. para a gente. O resto vai entrando dos diversos meios de transporte que iremos utilizar. Sim. Senhores, um prazer enorme falar com vocês. Até Até mais, pessoal. mais. Bom dia a Mais. todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu, obrigado, abraço.